Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mundo online da massoterapia. Aqui você vai aprender como faturar mais de 5.000 mensal. Sim, e eu, Alessandra Marcelino, vou te ensinar como isso é possível. Vem comigo! E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o nervo ciático, o nosso tão famoso nervo ciático. Não é interessante? Quem nunca teve que tratar uma dor ciática? É bem comum, né? Eu trato assim muitos e muitas pessoas com a dor ciática. É muito comum, na nossa família é comum, todo ambiente de trabalho é comum, porque a gente vai saber o porquê. Mas, Alessandra, o que é essa dor no ciático? Primeiramente, o que é o ciático, né? O nervo ciático, ele é um nervo muito calibroso. Ele é o maior nervo do corpo humano. Ele é calibroso, ele é comprido, ele está estrategicamente posicionado num lugar que vai de um ponto ao outro, que é por isso que as coisas ficam meio conturbadas com relação ao nervo ciático. E assim, ó, vou te mostrar aqui na minha coluna vertebral, que eu adoro. O nervo ciático, ele é uma junção de nervos que justamente na base da coluna ele forma é uma parte da inervação da coluna. Tá aqui. Isso. Ele é parte dos nervos da coluna. Então, ele tem um trajeto mas muito, eu diria assim, que anatomicamente ele é de uma forma que a gente pode dizer que pode dar alguma coisa. Ou a gente fica muito tempo em cima dele, ou de que forma a gente vai se comportando durante o nosso dia a dia. Isso pode comprimir o nervo ciático. Então, ele nasce na base da coluna, ele passa pelos glúteos, de uma forma, aqui fica bem didático, a gente vê, ele passa pelos glúteos, posterior de coxa, e quando chega no joelho, ele se divide, ele faz uma divisão que vai pro fibular e pro tibial comum, e depois ele vai lá para os pés. Anatomicamente, ele é dessa forma. Então, e quais são os sintomas do nervo ciático, da dor ciática, né? Que agora eu estou falando para massoterapeutas, que é uma parte de mim que eu gosto muito, e eu adoro essa parte didática que a gente trata músculos de uma forma muito eficaz. E os sintomas que a gente pode ter no ciático, ele é característico, né? Quando existe uma compressão nele, ou uma inflamação desse nervo, a gente vai receber o nosso cliente de uma forma que ele já vai se queixar. Ele vai dizer, mas dói aqui, ele aponta para onde dói, sabe? Ele sabe onde está a dor. E geralmente ele já vem, eu tô com ciática. Ele fala isso pra gente. Então a gente, na nossa ficha de anamnese, a gente tem que prestar atenção de que forma a gente vai conduzir para que ele fique à vontade de dizer um pouco mais. O que ele faz? Qual é o ofício dele? No que ele trabalha? Quanto tempo ele fica sentado? Então, os sintomas é uma dor intensa que ele parte da coluna e no posterior de coxas ele reflete isso. Glúteo, pernas, dificuldade de se manter com a coluna ereta, justamente porque ele é o resultado de um conjunto de nervos que quando a gente senta e fica com a coluna ereta, ele vai
ele se estica e ali ele sente dor. Oi, tudo bem com vocês? Tá tudo bem por aí? Então, a sensação de fraqueza é uma queixa comum também na dor ciática, justamente porque o cliente ele já não está mais utilizando a perna e a força dele da forma que ele deveria fazer. Então, ele já vai ficando mais acomodado ali. E também, como a gente está falando com relação a nervos, isso tudo faz com que ele vai perdendo um pouco de forças também. E lá na frente a gente vai conversando sobre como que a gente vai tratar ele, né? De uma forma que o massoterapeuta ele seja capaz de melhorar a dor do seu paciente. Essa é o intuito da conversa que a gente está tendo agora, num dia tão especial como esse. Então, a sensação de formigamento também é bem comum nos pacientes que ficam com a dor ciática. E como que a gente pode avaliar essa dor, né? A gente sabe que existem vários testes especiais para os fisioterapeutas, mas como que o massoterapeuta ele pode fazer com que a dor do seu cliente melhore? Justamente palpar, pegar na pessoa, né? Fazer tudo o trajeto onde dói, porque isso vai variar bastante de pessoa para pessoa. De que forma ele está sentindo essa dor? Porque quando a gente fala em dor, isso muda bastante. Então, palpar, faz o trajeto dele, como que ele vai referir aquilo para você? Isso o tecido muscular, ele te diz muitas coisas, né? Às vezes tem uma contratura enorme e a gente vai ver na nossa conversa que a dor pode ser causada por uma contratura. Interessante, né? Uma contratura pode deixar um nervo inflamar. E a gente vai falar sobre isso. Então, como que a gente pode avaliar a dor ciática? Palpando. Existem testes especiais? Sim. Mas o massoterapeuta, de que forma a gente pode fazer isso? Fazendo todo o percurso do nervo. Perguntando para ele qual que é o ofício. Ele fica muito tempo sentado? Ele faz alguma atividade? Isso é importante a gente perguntar para ele, não é mesmo? Então, o que mais a gente pode perguntar com relação quando começou? Porque às vezes a pessoa não sabe quando começou, a gente tem que trazer isso para o consciente dele, porque às vezes, por exemplo, a gente vai falar qual uma causa assim, né? A mulher, ela tá na academia, tá tonificando o corpo dela, tá tonificando os músculos, mas às vezes ela trabalha tanto a parte posterior para deixar um glúteo bem tonificado, que esse tônus, esse aumento de tônus vai fazer com que o nervo também se comprima. Então tem várias e várias causas. Por exemplo, a compressão do nervo, que pode sair uma hérnia discal, porque às vezes a pessoa já vai dizendo, eu tenho hérnia e agora eu tô com dor. Aqui eu tenho uma representação de uma hérnia bem legal. Por exemplo, na hérnia entre L4 e L5, uma hérnia pode estar fazendo com que isso aconteça, esse formigamento. Uma das causas, a gente está falando das causas, né? Nesse momento eu estou mostrando bem de uma parte bem didática, que é uma hérnia, pode causar a dor no ciático. Por exemplo, as vértebras que a gente está vendo aqui, elas são empilhadas dessa forma, a coisa mais linda. Às vezes esse empilhamento, ele por algum motivo, às vezes secretárias, só exemplificando uma profissão de um caso que eu já peguei. Ela era secretária e ela fazia muito esse movimento de pegar uma coisa, pegar outra. Então, esses giros e também às vezes a vértebra, ela vai de um lado para o outro nessa ida
nesse deslocar, também pode comprimir a hérnia. Interessante, né? Então, hérnia discal, a vértebra rodada, o glúteo muito tonificado, e o contrário também é verdadeiro. O glúteo que ele está muito flácido, ele pode desabar. Mas como, Alessandra, desabar? Ele tá flácido, um glúteo flácido, que ele desaba em cima do nervo, então ele fica pesado, e esse nervo, ele vai sentindo esse peso. Então ele, por questões de nutrição, o nervo ciático, ele é pouco vascularizado em todo o corpo. Nervos são pouco vascularizados. Aí se tem alguma coisa comprimindo, as coisas começam a ficar bem complicadas ali para ele, né? Quando eu falei na alteração do tônus, que eu falei, tem uma supertonificação que prejudica o nervo ciático e tem uma pouco tônus, flácido, também prejudica o nervo ciático. Outra coisa que 8% da população tem, e isso é muito comum, é a síndrome do piriforme, que é uma variação anatômica. Como que eu... Oi, cheguei. É assim, ó, às vezes a internet cai. Não sei pra vocês, mas pra mim caiu, fica tudo escuro, tudo preto. E aí eu vou dar uma olhadinha. Eu dou uma olhada e volto. Mas a gente estava falando justamente a causa da dor ciática, né? Por que ele inflama? Mas por quê? Existem vários motivos. Falávamos sobre uma compressão discal, uma hérnia ali, e isso aqui é didático para te mostrar que aqui uma hérnia pode fazer com que isso aconteça. Quando uma vértebra ela sai do lugar, faz esse giro, ela está desalinhada. Por isso que eu falo que a tração na cervical ela é fantástica porque ela alinha bastante. Então, pegando pelo occipital aqui e tracionando a vértebra que estava meia solta, estava meia desalinhada ali, ela já volta. E tem várias formas de fazer isso, né? A gente pode fazer isso com uma toalha. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, puxando, mas também com a mão, fazendo uma traçãozinha com a mão, a gente já se identifica. Aqui a vértebra está se alinhando. Então, tudo isso a gente vai se tocando quando a gente vai começar a se preparar para fazer com que o seu cliente, porque agora a gente está falando para massoterapeutas, para o seu cliente, dar uma atração e melhorar a condição dele. Então, falávamos sobre a dor no ciático e de que forma a gente pode melhorar. Compressão discal é uma das causas. O desalinhamento das vértebras. Eu sempre estou voltando um pouquinho mais, porque às vezes chega uma pessoa ou outra que ainda não pegou a conversa. Estamos falando sobre o nervo ciático. Sobre o aumento de tônus. O aumento de tônus, ele pode prejudicar. Às vezes uma pessoa, principalmente mulheres, vai para a academia, começa a se exercitar de uma forma bem forte e o tônus do glúteo dela aumenta. E esse tônus, ele vai comprimir também essa musculatura bem rígida, vai comprimir o ciático e vai dar dor ciática. Eu pego muitos casos assim, de mulheres bem fortes, mas com dor no ciático. É importante a gente saber disso. E o contrário também é verdadeiro. O que pode acontecer? A pessoa é sedentária, não faz as atividades e tem dor no ciático. Por quê? Porque o glúteo está tão flácido, é uma musculatura flácida, que
que desaba em cima do nervo, e isso acontece todos as dores e os formigamentos, tudo que pode de sintoma acontecer, pode acontecer, né? Que a gente já falou que os sintomas, dor, formigamento, todo o trajeto do nervo, ele fica prejudicado. E olha que ele é um nervo calibroso, ele é o maior nervo do corpo e mais calibroso. Então ele é bem potente. Ele precisa ser estudado e também respeitado na hora que a gente vai fazer testes ou também vai fazer a palpação, porque é doloroso. Tem gente que não consegue nem andar por causa do nervo. A gente pergunta, dá para fazer esse movimento? Não, não dá. É incrível, né? Fala aí, já pegaram um caso assim bem doloroso? Uma dor insuportável? Já peguei dores, teve paciente que, além de não conseguir realizar alguns movimentos que eu pedi, dor, palpando o trajeto do nervo, a dor era infinitamente impossível. E olha que a pessoa já tinha ido para o médico, já tinha procurado vários e vários medicamentos e alternativas, mas sem sucesso. Porque, como a gente falou, o nervo ele é pouco vascularizado. Todos os nervos do corpo eles já têm essa característica de ser pouco vascularizado. Ainda se estiver comprimido e não está indo nutrição ali, atenção, porque quem vai ter que fazer isso, ó, adivinha, somos nós. Porque nós fomos escolhidos para o paciente para cuidar dele. Então a gente tem que ter manobras específicas para que possamos ajudar essa pessoa. E à medida que a gente ajuda, a gente é ajudado também. Lembra sempre disso. Bem legal. Então, falamos também de uma variação anatômica que a gente tem com relação ao nervo ciático. Por exemplo, tem a síndrome do piriforme. A síndrome do piriforme é uma variação anatômica. Esse conjunto de nervos que é uma junção de toda essa inervação e a partir daqui ele se forma o nervo ciático calibroso, ele toda essa anatomia, toda essa história acontecendo por aqui, às vezes tem um músculo, deixa eu só encostar, às vezes tem um músculo chamado piriforme bem dentro do glúteo e que o nervo ele passa por ali. Então, 8% da população tem essa síndrome e é complicado para a gente tratar também. Por isso que de vez em quando aparece dores assim que a gente já faz de tudo e não dá conta, porque é uma síndrome mesmo. Então, nesse caso, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é a partir daí que a gente vai fazendo manobras específicas e vai aumentando o conforto dessa pessoa, vai aumentando e vai aumentando. É um tratamento um pouco demorado, mas vale muito a pena, tá bom? Vamos lá, tá tudo bem por aí? Nervo ciático inflamado na gravidez, o que vocês acham? Comum, né? Bem comum. Por quê? Porque durante a gravidez tem tudo uma transformação. O aumento de peso já é um fator. E depois o deslocamento do nosso centro de gravidade também faz com que o ciático, ele grita lá, ele diz, oi, tô aqui. Então, essa semana eu ainda peguei uma gestante, ela já estava de 6 meses e ela começou com essa dor, começou, então no primeiro dia eu já coloquei ela de lado, comecei a fazer umas manobras da terapia podal, inclusive, porque com a terapia podal você começa e termina
o mesmo movimento, com a mesma pressão, o mesmo tensionamento e alongando toda a fibra muscular. Isso eu acho interessante. E aí ela começou a ter um pouco mais de conforto naquela. Então, de lado, eu consegui fazer essa manobra nela. E uma coisa importante, né, para nós que lidamos com dor, porque a pessoa vai nos procurar porque ela tem dor, ela quer ser confortável para ela. Depois de todas as manobras, as nossas orientações, elas são muito importantes. Por exemplo, atividade física. A atividade física é de extrema importância. A pessoa já sabe, ela precisa se exercitar. Ela precisa. Só que quando você vem e fala com todo o carinho e com todo o amor que a atividade física vai fazer bem para ela, aquilo vai ficando, sabe? A pessoa vai ficando de uma forma que antes ela só ouvia, é como falar, para de fumar. Todo mundo sabe que fumar é prejudicial, todo mundo sabe. Mas se você fala, olha, eu acredito realmente que se você parar de fumar, você vai melhorar nisso e aquilo. A orientação com relação à atividade física é dessa forma também. Porque, veja, se alguém chegar para ti e falar, tem que se exercitar. Olha, é tão agressivo, né? Ai, tem que parar de fumar. É mais agressivo ainda. Mas, à medida que você vai conversando, vai colocando alguns pontos, vai deixando a pessoa um pouco mais confortável, ela vai interiorizando que a atividade física vai fazer bem para ela. Às vezes, ela não está preparada nem financeiramente para isso e nem emocionalmente, mas ela já começa a pensar de forma diferente. Depois você manda um recadinho, depois você aumenta a consciência dela. O que eu vejo na minha prática clínica é que quando a gente aumenta a consciência do outro e, consequentemente, você aumenta a sua consciência, aquilo fica um jogo tão bom, é um jogo de emoções, inclusive, sabe? Você quer fazer o melhor para o outro, mas ele precisa fazer a parte dele, senão só a tua. É como se fosse 50% para cada parte. Se a parte dele, se ele não fizer a parte dele, que é ter uma boa alimentação, inclusive a dor ciática, ela tem a ver com alimentação também. Porque se você não nutre os seus músculos para nutrir os seus nervos, que já são pouco vascularizados, isso começa a afetar o corpo inteiro, inclusive. Então, à medida que a gente vai conversando com o paciente, com o cliente, ele vai fazendo com que toda essa estrutura mental dele também mude. Eu vejo isso. E é eficaz. Tudo a gente vai construindo, né? Conforme é pra gente, a gente vai se construindo no dia a dia, mas a gente pode construir o outro também, com palavras e com orientações certeiras. Então, o nosso tratamento, ele é muito importante, sim, mas a orientação com relação à atividade física, à alimentação, isso muda todo o contexto. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Olha quanta gente boa, quanta gente linda. Então, meus amores, estamos falando de um problema comum na população, que é a dor no ciático. Eu vejo que a massagem, as mobilizações musculares ali, ela é muito eficaz. Então, de que forma que eu faço quando chega, por exemplo, um homem que tem aquela musculatura bem rígida e que precisa melhorar a dor no ciático deles? O que vocês acham que eu vou fazer? Tratamento para o nervo ciático. O que eu vou fazer? Coloco ele de barriga para baixo, respirador, pego um óleo de alecrim, pego um óleo de coco, porque é isso que eu uso, porque quando você mexe com o óleo de coco,
coisas naturais, orgânicas, você não se prejudica, porque imagina aqueles óleos e aqueles produtos muito fortes que entram na tua corrente sanguínea também. É você que está em jogo ali. O seu paciente também, mas você está em jogo. Então, o óleo de alecrim junto com o óleo de coco, terapia podal, do começo ao fim, até ele ficar melhor. Porque é uma musculatura tensa, é uma musculatura que está ali muito rígida. A musculatura do homem já é naturalmente diferenciada. Começa por ali, mobiliza todo aquele segmento, avalia ele, pega nele. Lembra que eu falei que quando as vértebras elas estão rodadas, desalinhadas, isso dá dor no ciático? Então, antes de colocar ele de barriga para baixo, barriga para cima, traciona ele. Quando você traciona, você consegue aumentar o espaço intravertebral aqui, ó. E quando você faz isso, você nutre nervos. Você vai aumentando essa nutrição. Vai separando, vai colocando mais água entre as vértebras. Vai fazendo com que aquela coisinha que estava lá comprimida já vai dar um ar, já vai ficar com que você fique mais ereto. O paciente vai aumentando. Olha só, quando você faz essa tração, as coisas começam a ficar melhor para você e para o paciente. Olha só, antes de começar o tratamento. Legal, né? Mas isso tudo existe, a gente tem que interiorizar, internaliza isso, internaliza. De que forma? Chegou um paciente com dor no ciático, o que eu vou fazer? A gente já tem que ter cartas na manga, perguntar o que ele faz, o que ele come, para a gente poder fazer um compilado de coisas, dizer, isso aqui ele precisa melhorar. E vamos falando sobre isso. Amores, lindas, olha só. Era isso que eu queria falar. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Sobre a dor no ciático comum. Quem nunca teve dor no ciático? Quem nunca pegou isso pra gente, né? Tratamentos específicos para dor no ciático. Isso é importante a gente saber. Importante saber como tratar. Tá bom? Lembre-se que no dia 2 de setembro a gente tem um encontro marcado. É um webinário falando sobre a rota do massoterapeuta além do convencional. Lá a gente vai conversar, tintim por tintim, de que forma eu faço, como eu faço, como que eu segui fazendo isso, como que eu lotei minha agenda, de que forma minha agenda ela é saudável. Isso é importante, porque a gente precisa trabalhar e o trabalho dignifica o homem, mas nós precisamos ter uma agenda saudável. E de que forma eu faço isso? Ok? Queridos, um abraço bem grande. A gente vai se falando. Durante essa semana a gente vai ter muito mais conversas. Me mandem direct, vejam o que você gostaria de saber, gostaria de falar comigo e a gente vai se falando. Tá bom? Um abraço bem grande e a gente se fala. Um beijo e até mais. Tchau!